Atores substituídos por cópias digitais, a indústria do entretenimento em crise, estúdios apostando com tudo na nostalgia. Realidade ou ficção? Sim, esses temas que hoje se encontram tão relevantes foram assunto de um interessante filme de 2013, que parte do pretexto da substituição do trabalho humano pelo artificial e segue por uma ficção científica de ar surrealista e profundo, que nos alerta que talvez o problema esteja muito além disso. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou falar de um filme que é mega desconhecido, mas que diz muito sobre o momento que nós estamos vivendo, em especial quando se fala na indústria do entretenimento. Roda a vinheta porque agora vamos falar sobre o Congresso Futurista. O Congresso Futurista é um filme metade live action, metade animação, de Ari Folman, diretor e roteirista israelense, que chamou muita atenção com o seu documentário biográfico Valsa com Bashir, a animação que em 2009 recebeu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Apostando dessa vez em um sci-fi, ele nos traz uma adaptação de O Congresso Futurológico, do Stanislaw Lem, autor que hoje muitos conhecem pelo clássico Solaris. Publicado em 1971, o Congresso Futurológico retrata uma distopia onde o mundo está passando por uma crise de superpopulação e o governo usa substâncias psicoativas para manter as pessoas na linha, através de um estado de ilusão e conformidade. Uma obra satírica que aborda temas como o totalitarismo, a identidade e as consequências e os dilemas éticos trazidos pelo avanço da tecnologia. E enquanto muito da sátira do livro reflete o período da Guerra Fria, em seu filme Folman nos traz uma adaptação mais moderna, transformando muitas das suas ideias em uma crítica certeira à indústria cinematográfica. Tão certeira que eu tenho certeza que tem gente que vai achar até que parece previsão. Nele, Robin Wright interpreta a própria Robin Wright, atriz que teve seu momento em Hollywood, estrelando em filmes como A Princesa Prometida e Forrest Gump, e agora, com mais de 40 anos, ela vinha enfrentando um momento bastante complicado na vida, cuidando sozinha dos seus 2 filhos, enquanto a sua carreira já tinha despencado. E eis que o seu agente, o El, surge com um contrato do que seria a sua última atuação. O estúdio Miramax, que para quem não pegou aí é uma mistura do nome da Miramax com a Paramount, que eram 2 gigantes da indústria na época que esse filme foi feito, decidiu escanear as expressões faciais dos seus atores para armazenar elas em bancos de dados e usar nas suas novas produções. Acabou esse negócio de ator humano. A partir de agora, os seus filmes seriam todos feitos usando versões digitais dos atores que nunca mudariam ou envelheceriam. E para manter essa impressão de que eles nunca envelhecem, os atores deveriam ceder a sua aparência à Miramax, concordando em nunca mais atuar, participar de entrevistas ou ter qualquer tipo de aparição pública novamente. E apesar de achar toda essa ideia muito absurda, a Robin acaba se vendo sem opção. O seu filho caçula tinha uma doença que estava comprometendo a sua visão e a audição, e o tratamento era bem caro, então cedendo à pressão da indústria que tinha estabelecido aquilo como o novo comum, ela aceita se tornar uma celebridade digital. Logo depois disso, a história avança em 20 anos e nós vemos a Robin retornando para a sede da Miramax para discutir questões de contrato e participar de um congresso bem estranho. Esse congresso acontece em um local chamado Zona Animada, e as pessoas só têm permissão para entrar nela usando uma substância alucinógena que faz com que elas vejam o mundo como uma animação dos anos 20, mais especificamente. Daí o filme faz a sua transição de formato e nos leva por uma aventura surrealista, onde Robin acompanha mais uma grande mudança na indústria. Agora, Miramax Nagasaki estava prestes a lançar um produto revolucionário que transforma
transformaria completamente não só a indústria, mas também as vidas das pessoas em geral. O início de uma nova era onde os conceitos de identidade e realidade como nós conhecemos se tornariam coisa do passado. Em dois segmentos que inicialmente parecem não ter muita conexão entre si, o Congresso Futurista atualiza de forma bastante sagaz a história de Lem, trazendo uma nova perspectiva sobre a sua crítica à busca por um futuro perfeito. Assim como o livro, o filme nos lembra que qualquer aparente utopia pode ser nada mais do que uma ilusão, e que é na nossa busca por uma felicidade perfeita que muitas vezes nós acabamos caindo nas mãos de sistemas controladores. Muitas vezes tendo que abrir mão da nossa individualidade em troca de um falso senso de liberdade. E apesar de ser de 2013, esse é um filme que está mais atual do que nunca, em especial no seu comentário sobre o sucateamento de pessoas promovido pela indústria, que está sempre sedenta por formas de produzir mais gastando menos. Digitalizando os atores, a Miramont pagaria apenas uma vez e poderia produzir quantos conteúdos quisesse a partir disso. Já para os atores, que não poderiam nem voltar a atuar, ou seja, não poderiam continuar trabalhando, a recompensa seria a juventude eterna aos olhos do público. E isso destruiria não só a carreira dessas pessoas, mas também a liberdade, porque como a imagem deles não pertencia mais a eles mesmos, eles não podiam mais aparecer publicamente e nem as suas opiniões pertenceriam mais a eles mesmos, porque todas as entrevistas seriam produzidas pela Miramont a partir da versão digital, o que é impossível a gente não associar ao atual momento da indústria cinematográfica, onde atores e roteiristas se encontram em uma greve histórica. E um dos seus pedidos é a regulamentação do uso de inteligência artificial pelos estúdios, que atualmente têm usado ferramentas desse tipo para desvalorizar o trabalho de muitos roteiristas. O surgimento de mudanças que obrigam as pessoas a se adaptarem é uma coisa inevitável. Desde o fogo e a roda, toda inovação significativa que surge é usada tanto como ferramenta de auxílio quanto de opressão. E o mesmo vai acontecer com as inteligências artificiais. Novas profissões vão surgir, algumas profissões vão deixar de existir. O filme mesmo comenta isso em diferentes momentos. Tem uma hora que aparece um advogado que se especializou em contratos de atores que vão ser escaneados. Tem também um diretor de fotografia que agora trabalha escaneando atores. É até uma crítica um pouco triste, porque a gente vê que quando essa situação chega nos atores, que são as pessoas que estão ali na frente da câmera, isso já afetou muitas pessoas que estão por trás das câmeras. Come on, don't feel sorry. The other guys are at home doing nothing. You know what? At least I get to work with actors and light. Então, assim, essa evolução é natural, mas é preciso saber onde está o limite. Muito da arte vem não apenas de habilidade, mas também de emoção. Mas vendo ferramentas como o ChatGPT e Midjourney criando, algumas pessoas começam a pensar: quem precisa de habilidade? Quem precisa de emoções? E é aí que tá. É fato que as IAs generativas conseguem pegar quantidades enormes de informações e criar algo novo a partir disso. Mas a IA é uma máquina e sempre vai ser. Nessa transformação não tem sentimento, não tem a visão de uma experiência pessoal. Sem a intervenção de um humano, uma inteligência artificial é incapaz de criar uma história com uma profundidade verdadeira. Duna de Frank Herbert, Eles Vivem de John Carpenter. Sério, muitas coisas não poderiam ser produzidas por IAs justamente porque elas são muito baseadas em experiências pessoais daqueles que as criaram. E se do jeito que está atualmente a indústria já vem passando por uma crise criativa, com as IAs essa crise só vai ser agravada, com um excesso de produções caça-níqueis cada vez mais homogêneas e sem qualquer emoção. E aí acontece o quê? A arte vai se tornando cada vez mais repetitiva e o público desprovido de senso crítico. Pessoas que só querem ver
mais e mais as mesmas coisas. Então nós deveríamos banir as inteligências artificiais, iniciar o jihad butleriano? Não, assim como muitas tecnologias que surgiram ao longo do tempo, as IAs podem servir como uma ferramenta para nos auxiliar em muitas coisas, até mesmo na arte. Mas em Congresso Futurista, o Fullman argumenta que o elemento essencial que conecta as pessoas é justamente a emoção, que é uma coisa que máquina nenhuma tem. Elas até podem chegar a um ponto de emular sentimentos, mas nenhuma delas sente qualquer coisa de fato. E na arte é muito importante existir essa conexão entre a obra e o espectador. Talvez um computador consiga criar, sim, um mega blockbuster cheio de plot twists, referências, fanservice, que vai ser um sucesso de bilheteria, mas uma IA nunca vai conseguir criar algo que tenha coração, uma obra que tenha algo realmente novo para dizer aos seus espectadores. O Congresso Futurista é uma bela demonstração contemporânea da força da ficção científica no cinema, uma obra que tem os seus defeitos, em especial na conexão entre os atos, que às vezes não funciona tão bem, mas é bastante eficaz ao levantar as suas ideias sem querer parecer excessivamente inteligente, tipo Black Mirror. Se você gosta de produções mais reflexivas, fica aí a minha dica desta animação / filme que está disponível na Prime Video. Para muito mais sci-fi, continuem com a gente aqui no Central Pandora e vejo vocês por outros mundos.